E aí, tudo bem? Eu sou a Maria Lázara, engenheira DevOps, e seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Laboratório DevOps. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, deixa o like e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos práticos de DevOps que vão te ajudar a evoluir na carreira. Esse é o episódio 3, parte 1, e hoje a gente vai criar uma pipeline de deploy da infraestrutura com Terraform, utilizando o GitHub Actions. Esse passo ele é super importante porque conecta tudo que a gente viu até agora e abre o caminho para a automação completa do nosso projeto. Mas antes de seguir, uma recomendação muito importante. Se você não assistiu o episódio 1 e o episódio 2, eu sugiro fortemente que você volte lá e veja primeiro. Eu vou deixar o link dos cards aqui em cima, assim você garante que você vai conseguir acompanhar essa aula sem perder nenhum detalhe. Fora isso, como pré-requisito, você precisa ter uma conta AWS configurada e a AWS CLI funcionando na sua máquina. É importante também que você tenha conhecimento básico de Linux, Docker e Terraform. É importante também que você tenha clonado o repositório do nosso laboratório aí na sua máquina. Se você não fez isso ainda, eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição. E claro, é muito importante que você já tenha passado pelas etapas dos episódios anteriores. Se você marcou todos esses pontos, bora colocar a mão na massa e ver como configurar essa pipeline de infraestrutura no GitHub. Lembrando, tá, pessoal? Eu quero pedir desculpa porque eu não sei o que aconteceu com o meu áudio. Infelizmente, ele ficou um pouco estourado durante o laboratório. Eu tentei arrumar o máximo que eu consegui na edição, então me perdoe, eu espero que nos próximos vídeos a gente não tenha esse problema mais. Dito isso, bora pro vídeo. Esse aqui é o cenário que a gente ficou, né, na nossa última aula, que basicamente a gente conseguiu provisionar e automatizar, né, todo o processo de deploy da nossa infraestrutura utilizando o Terraform. Então a gente criou, né, o código declarativo do nosso ECR e da nossa EC2, e aí, com poucos comandos, com o Terraform Plain e o Terraform Apply, a gente conseguiu provisionar esses recursos na nuvem, lá na AWS. E aí a gente conseguiu resolver diversos problemas que estavam acontecendo e conseguimos manter, então, um versionamento da nossa infraestrutura e também um controle maior do que está acontecendo com os novos recursos que a gente for criando daqui para frente. Entretanto, nós ainda estamos enfrentando diversos problemas porque, de certa forma, todo o processo, tanto de deploy da aplicação quanto do deploy da infraestrutura, de certa forma, ainda é manual. Por quê? Nós, como engenheiros DevOps, a gente tem que buildar a imagem de forma manual e a gente precisa entrar dentro da instância EC2 via SSH, instalar o Docker lá, e aí a gente roda os comandos para fazer o pull dessa imagem, certo? Para a gente baixar essa imagem na EC2 e a gente roda o comando docker run novamente. E isso aqui, em larga escala, considerando vários clientes e várias modificações que são feitas nessa aplicação, isso se torna inviável. Porque assim, o desenvolvedor, ele não vai entregar a aplicação pronta pra gente e a aplicação vai estar perfeita e beleza, a gente vai fazer isso só uma vez. Não. Na verdade, o que acontece, inclusive naquela imagem que eu mostrei para vocês do ciclo de vida, né, do software, do ciclo de desenvolvimento do software, a gente sempre está em constante evolução, em constante análise, para que a gente consiga melhorar a nossa aplicação, o nosso software. Então, o dev, ele sempre vai estar fazendo novas modificações, testando features novas, e a gente sempre vai ter que estar atualizando essa imagem e atualizando o deploy. Ou seja, imagina que a gente tem um time de desenvolvedores que faça 3, 4 commits por dia, 3, 4 alterações por dia. Imagina você ter que fazer 3, 4 modificações dessa e repetir todo esse processo diversas vezes ao dia, para diversos clientes diferentes. Isso se torna inviável, porque nós, como engenheiros DevOps, a gente não faz só isso. Nós temos outros projetos, a gente cuida de outras questões e não tem como a gente ficar parando para poder fazer essa atualização toda vez que o dev precisar. E por isso que a gente constrói automações. Então aqui eu até trouxe para vocês alguns problemas, né? Que é o fato de termos alterações constantes no código, o que exige builds
manuais, constantes. Fazer isso em larga escala para vários clientes se torna demorado, você não consegue fazer isso de forma rápida, né? Você pode até ser o flash, mas imagina fazer isso no mesmo dia 3 vezes para 50 clientes. Você teria que fazer 150 builds manuais dessa imagem. Fica algo totalmente inviável, né? Então eu até coloquei um cenário aqui, vou mudar a cor do botão, mas aí você multiplica por 50 vezes, porque do cenário anterior, a nossa empresa fictícia, ela ia escalar para 50 clientes diferentes. E aí, como que a gente resolve esse problema? A gente cria automações através do que nós chamamos de pipelines CI/CD. Então, aqui no nosso cenário novo, o dev segue o mesmo fluxo, mas nós, ao invés de estarmos no meio desse processo manual, a gente está aqui em cima criando as pipelines que vão fazer todo o processo que nós faremos manualmente, elas vão executar para nós. Então, cada passo, por exemplo, do Docker Build, do Docker Push para o ECR e do Docker Pull e do Docker Run, a gente passa isso num arquivo YAML, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, com todos os stages, com todas as etapas que essa pipeline tem que seguir, e ela segue esse script de forma que ela vai fazer todas essas etapas para a gente. E a gente vai fazer isso utilizando a ferramenta GitHub Actions. Então, basicamente, pessoal, como que vai funcionar aqui nessa aula hoje? A gente vai criar um repositório onde vai ficar a nossa infraestrutura com todos os arquivos do Terraform. Nós vamos criar uma pipeline CI/CD que vai provisionar a infraestrutura para a gente utilizando o Terraform. Então, ao invés da gente, na nossa máquina, rodar um Terraform Plane, um Terraform Apply, a gente vai passar isso para a pipeline e a pipeline é que vai fazer isso. Então, a gente vai deixar o processo totalmente automatizado, aonde eu vou precisar só apertar um botão lá no meu GitHub e a infra será provisionada. Em alguns minutos, no máximo, a infra já vai estar de pé. E como a aula ela vai ficar um pouco extensa nessa parte da infra, eu vou deixar para a próxima aula, então eu vou estender essa série aqui, que é onde eu vou aprofundar na criação da segunda pipeline, que nós vamos automatizar todo o processo de deploy da aplicação. Então essa aula vai ser o deploy da infraestrutura utilizando pipelines e na próxima aula vai ser o deploy da aplicação com todos os comandos Docker para que a gente automatize esse deploy. Então, a cada vez que o dev fizer um commit, a pipeline vai disparar automaticamente e aí sim a gente vai ter todo o processo de forma automatizada. E aí aqui, pessoal, eu trouxe um desenho do CI/CD para quem não está acostumado com esse termo, tá? O CI, ele é integração contínua, que significa você integrar, testar, validar e detectar erros no seu código. Então, a gente faz isso de forma contínua para que a gente teste o código antes dele ir para produção. Basicamente, a gente garante que o código sempre vai estar funcionando, sempre vai estar disponível, validado lá em produção. Então, o CI é para isso, ele garante a integração contínua. Então, na minha pipeline, eu posso incorporar estágios que vão testar o código, que vai validar para ver se está tudo certo, para daí sim a gente fazer o deploy dessa aplicação. E aí a gente tem o Continuous Delivery ou Continuous Deployment, que basicamente é a gente fazer o deploy, a gente implantar as coisas de forma automatizada. É garantir que o código chegue fácil e rápido lá em produção. Então, ao invés de a gente fazer tudo manual, isso gasta um tempo maior. Aqui, a gente consegue fazer de forma rápida e automática. Então, não preciso ficar pensando quando que o dev vai fazer o commit lá para poder buildar a imagem. Não, a gente faz o fluxo e a hora que ele faz o commit, já acontece o deploy sem a gente pôr a mão. A gente faz o fluxo, mantém esse fluxo e toda a intervenção manual, ela é mínima, né? A gente garante que o processo ele siga um padrão. E, obviamente, pessoal, DevOps, nós como engenheiros DevOps, a gente sempre vai achar um jeito de melhorar o processo, né? Deixando ele automático, deixando ele de forma padronizada. Por quê? Porque isso é mais seguro, isso evita erros manuais. Então, quanto menor a intervenção manual que a gente puder fazer, melhor.
Por quê? Porque eu penso de um jeito, o meu colega do time pensa de outro jeito. Às vezes, a modificação que eu vou fazer, a alteração, pode ser totalmente diferente da alteração que outra pessoa vai fazer. Então, quando a gente padroniza os processos, a gente melhora não só a rapidez com que a gente entrega, mas também a gente consegue manter a qualidade. E isso é muito importante. E aqui eu deixei também o Docs, a documentação, né, do GitHub Actions, que é onde a gente vai se basear nessa aula hoje. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês basicamente como que funciona o GitHub Actions. A gente tem um evento que ele dispara a pipeline, então o evento ele é o trigger, né? É o que vai fazer a nossa pipeline iniciar. A nossa pipeline, ela é um workflow, ela é um conjunto de etapas que vão ser seguidas em ordem. Então aqui, por exemplo, a gente tem um runner que ele vai rodar o job 1, e aí dentro do job a gente tem os passos, né, os steps. Então, cada step vai ser um script, alguma ação que ele vai executar. E aí a gente pode ter vários runners, vários jobs rodando em sequência. Você pode, se eu não me engano, colocar inclusive em paralelo, mas aí já são fluxos mais complexos. E a gente pode fazer literalmente o que a gente quiser. E no nosso caso, hoje, nessa aula, a gente vai automatizar o processo da infraestrutura, do deploy da nossa EC2 e do nosso ECR, que foi feito na semana passada com o Terraform, mas ainda assim os comandos eles foram rodados na minha máquina de forma manual. Então é isso que a gente vai automatizar hoje. A nossa pipeline, ela vai ser bem simples, ela vai ter um job apenas, certo? Aonde o primeiro estágio, né, da nossa pipeline, ela vai ser o Terraform init. O segundo estágio vai ser o Terraform plain. No Terraform plain, a gente vai colocar uma flag onde ele vai gerar um arquivo com o plain pra gente. E aí a gente importa esse arquivo no nosso terceiro estágio, que é o Terraform apply. E aqui eu vou deixar de um jeito que a gente consegue rodar de forma manual o apply somente depois que a gente validar o nosso plain, né? Porque a gente precisa primeiro ver o que a gente está criando, validar, para daí sim a gente dar o apply, para não criar nada que a gente não queira ou destruir algo que a gente não queira. E eu nem coloquei aqui, mas eu vou criar também um outro estágio que vai ser do destroy, porque como a gente está trabalhando com o laboratório, a gente também precisa dessa etapa aqui para poder apagar os recursos, né, e evitar gastos indevidos e desnecessários. Eu até coloquei uma foto do Git aqui, porque a gente vai utilizar demais o Git. Então a gente vai fazer commit, a gente vai fazer push, vocês vão mexer bastante com o Git, eu acho que isso vai ajudar. Quem não tem muita familiaridade com Git, é bom que vai treinar bastante nesse laboratório aqui. Então aqui, pessoal, eu vou subir a fase 3 com o workflow, tá? No nosso GitHub, onde eu estou compartilhando aqui todas as fases do projeto, tem a documentação. Mas o que eu vou fazer nessa aula hoje? Voltando aqui para o meu fluxo, a gente, pelo menos aonde eu trabalho, nós costumamos manter o repositório do nosso código Terraform separado do repositório da aplicação. Toda a infraestrutura ela vai ficar em um repositório diferente do repositório da nossa aplicação. Porque às vezes, pessoal, a gente vai criar uma infra, por exemplo, um EKS, né, que é um Cluster Kubernetes na vida real, e dentro desse Cluster Kubernetes vai ter diversas aplicações. Então a gente teria aqui centenas de GitHubs, né? Centenas de repositórios do GitHub diferentes, com diversas aplicações, microserviços diferentes que vão apontar para a mesma infraestrutura. Por exemplo, no EKS, onde a gente teria diversas aplicações, centenas de sites, né? Quando eu falo sites, para simplificar aqui, mas a gente teria centenas de aplicações, microserviços rodando neste cluster. Então, a infraestrutura, ela é uma só, que no caso seria um cluster EKS, mas a gente teria diversas aplicações. Então, geralmente, é separado a infraestrutura das aplicações. E nós criamos fluxos diferentes, então pipelines, né? GitHub Actions, workflows diferentes para cada um desses casos. Para o deploy da nossa aplicação, são etapas diferentes do deploy da infraestrutura. Para a infraestrutura, eu preciso rodar Terraform init, Terraform plain, Terraform apply. Então, são etapas
totalmente diferentes de, por exemplo, um Docker build, né, da nossa imagem, um Docker push por ECR, enfim. Então, por isso que nós vamos separar, tá? Porque eu quero realmente trazer aqui para vocês algo parecido com a realidade, para que vocês entendam como que é a prática do nosso dia a dia DevOps. Então aqui eu vou voltar no meu GitHub, nos meus repositórios, e eu vou criar um novo repositório aqui. Você pode clicar aqui em Create New Repository, que já vai aparecer aqui pra gente. E eu vou dar um nome, por exemplo, de Infra as Code. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? E aqui eu vou colocar repositório da infraestrutura. Eu vou deixar como repositório privado e eu vou criar o repositório. Beleza, com o meu repositório criado, eu já vou fazer o clone desse repositório para minha máquina. Com o meu terminal, eu vou criar uma pasta dentro de projetos, por exemplo, aula 3, e eu vou entrar dentro dessa pasta. E aí, pessoal, eu vou dar um git clone do meu repositório. Beleza, tá até falando que eu clonei um repositório aqui e ele tá aqui, infra as code, certo? Eu vou entrar dentro dele e eu vou abrir o meu VS Code. Com o meu VS Code aberto, eu vou copiar todos os arquivos Terraform que nós desenvolvemos na aula passada. Então, se você está em dúvida de quais arquivos são, é esse aqui da fase 2, tá? São todos esses arquivos Terraform. Então, é o backend, a EC2, o ECR e o provider. Beleza, pessoal, já adicionei aqui. Então, a gente vai ter o nosso backend, o arquivo da nossa EC2, do ECR e o do provider. Outra coisa que eu acabei me esquecendo na aula anterior é a respeito do back-end no S3. Quando a gente dá o Terraform Plain, ele gera pra gente um arquivo de lock, que bloqueia qualquer tipo de alteração simultânea. Então, enquanto eu não der o apply e eu finalizar ali a sessão em relação à criação dos recursos, o Terraform ele fica com o lock ativado e aí isso permite com que o nosso arquivo do TF-State ele não seja corrompido porque outra pessoa rodou o plain e o apply ao mesmo tempo que a gente. Só que aqui eu não criei nenhuma forma de armazenar esse lock na nuvem. E aqui o Terraform explica pra gente que a gente consegue utilizar essa flag aqui, ó, use lock file, né, como true dentro do nosso back-end para que esse lock fique armazenado também lá no S3, tá? Então, eu vou adicionar esse atributo aqui no nosso back-end para que o lock file fique armazenado lá. Eu vou copiar esse argumento aqui eu vou colar e vou deixar true. Atente-se na questão do bucket, porque na aula passada eu recomendei que vocês excluíssem o bucket. Então, se você excluiu, já faz a criação dele novamente lá na sua conta AWS e passa o nome aqui pra gente já deixar tudo certinho. Então aqui no meu S3 eu vou utilizar no caso o meu bucket que eu já tenho padrão para armazenamento dos estados. E aqui, pessoal, inclusive eu tava criando aqui no meu teste o site, então pra gente deixar tudo 100% do zero, eu vou alterar para, por exemplo, o site 2, tá? Mas é só porque eu já tenho aquele estado lá e aí eu não quero que não dê nenhum conflito. Beleza, já troquei aqui e vou salvar. Beleza, com tudo alterado, certo? Eu vou abrir um terminal e eu vou enviar esses arquivos para o nosso repositório. Então, eu vou dar um git add ponto para adicionar todos os arquivos. Se eu der um git status, eu já vejo que todos esses arquivos eles serão adicionados. E eu vou fazer o commit. Então, git commit -m. Aqui eu vou colocar, por exemplo, add tf files. E beleza, pessoal, eu vou fazer o push para o meu repositório. E pronto, já está aqui os nossos arquivos, a gente já fez o nosso primeiro commit. Como que funciona a estrutura do GitHub? A gente precisa criar uma nova pasta no repositório onde a gente está, chamada .github. Dentro dessa pasta, a gente vai criar outra pasta chamada workflows. Então aqui, vou criar workflows. E aí sim, dentro da pasta workflows, a gente vai criar o nosso primeiro workflow, né? A nossa pipeline. E eu vou dar o nome, por exemplo, de terraform.yaml. Vocês podem colocar qualquer nome. A extensão, ela é YAML. Arquivos YAML, eles são super fáceis de entender, mas uma parte que a gente precisa prestar atenção é na parte da indentação. O que é indentação, Maria? Por exemplo, aqui a gente precisa sempre seguir a hierarquia. Então, por exemplo, esse aqui está acima desse e esse recurso aqui está dentro deste daqui. Então,
Os arquivos YAML, eles têm uma indentação muito forte, muito sensível, então a gente sempre precisa estar atento para colocar cada etapa, né, dentro do seu devido lugar. E como que começa o nosso arquivo, né, o nosso workflow? A gente começa dando um nome para ele, então eu vou dar um nome, e aí eu vou chamar, por exemplo, de Terraform CI/CD. CI com I maiúsculo. E aí, voltando para o nosso desenho aqui do GitHub, qual que é a primeira parte da nossa pipeline? É o evento. O que significa isso? É qual evento que vai dar início para a nossa pipeline? Qual evento vai disparar a nossa pipeline? Esse evento, ele pode ser um push, né, no repositório, ele pode ser um pull request, ele pode ser um evento manual, então só vai rodar se eu apertar para rodar. Então, tem diversas formas de você ativar a sua pipeline. Então, aqui, pessoal, na documentação oficial do GitHub Actions, a gente tem aqui os eventos que vão disparar a nossa pipeline. A gente tem várias formas de fazer isso. Então, se você reparar, tem o on push, que é toda vez que a gente fizer um push no repositório, a nossa pipe, ela vai rodar. Né? Tem a questão do fork, a gente pode passar mais de um evento junto, né? Então, múltiplos eventos que vão iniciar a sua pipeline. Então, aqui, a nossa pipeline para o deploy da infraestrutura, como é algo mais sensível, e a gente vai fazer deploy de recursos que geralmente custam dinheiro para a empresa, né? A gente vai estar trabalhando aqui com free tier, não vamos ser cobrados através dos recursos que nós vamos subir hoje, mas no dia a dia, geralmente, quando você vai subir uma instância, quando você vai subir um EKS, todos eles têm custo. Então, geralmente, a gente utiliza eventos que vão disparar essa pipeline de forma manual. Então, só vai rodar essa pipeline de aplicar os recursos de forma manual. E como que eu passo isso aqui na minha pipeline? A gente vai utilizar essa flag aqui, on workflow dispatch, que especifica que a gente vai rodar essa pipeline de forma manual. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar este exemplo aqui, pode ser essa parte só aqui, onde ele está falando, né, que vai disparar essa pipeline de forma manual. E a gente pode colocar um input, né? Inserir alguma coisa ali na hora de subir a nossa pipe, como, por exemplo, alguns inputs aqui, que nesse caso aqui é nível de log, né? E a gente vai alterar essa parte aqui para o input que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou copiar essa parte aqui, inicial. Voltando aqui para o meu VS Code, eu vou colar. Então, até essa parte aqui é a parte que a nossa pipe, ela só roda se for manual. Até o Copilot colocou aqui para mim um comentário bem legal, que é permite o trigger manual. E aqui, pessoal, eu vou colocar um input, que vai ser para, se a pessoa quiser rodar o apply, ela vai selecionar o true. Se ela não quiser, né, vai ter o false, e aí roda toda a etapa até o plain, mas o apply, ele não acontece. Se tá um pouquinho confuso para você, pessoal, eu vou mostrar na prática aqui com o laboratório que eu fiz essa semana, para testar e validar. Aqui eu criei a pipeline chamada Terraform CI/CD, e aqui, repara que é um workflow dispatch, ou seja, eu só rodo essa pipeline se eu clicar aqui em Run, e na hora de eu clicar aqui, ele vai me aparecer o seguinte, ó, qual branch que eu quero rodar esse workflow, né? Aqui, no caso, a gente tem a main e a develop, e aqui tem o input que eu falei para vocês que a gente vai criar. Então, aqui, por exemplo, executar o apply em produção, aqui você pode deixar true ou false. Se eu deixar false e apertar em rodar, a nossa pipeline ela vai começar a rodar aqui e ela vai rodar todo o plain, mas a etapa do apply não vai rodar. Então, repara que ela me deu o plain aqui, que ela vai criar 7 recursos, tá vendo, na minha conta. E o apply, ele foi pulado, né? Ele não foi executado. Com isso, eu consigo ver o meu plain. Se eu estiver de acordo com esse plain, beleza, eu tô de acordo. Aí eu vou vir aqui, eu vou rodar de novo, só que dessa vez com o true. E aí sim, a pipeline vai rodar o apply. Então, esse vai ser o fluxo da nossa pipeline. Então aqui, pessoal, eu vou inserir um input, né, que eu posso dar qualquer nome para esse input aqui, ele vai chamar apply, por exemplo. E aqui eu vou colocar uma descrição. Essa descrição é aquela pergunta que aparece, então eu vou colocar aqui, executar o Terraform apply. Nesse caso aqui, eu quero que isso seja obrigatório, esse requisito. O default vai ser a opção falsa, né, que é o false. E aqui, o tipo vai ser escolha
né? E vai ser só dois tipos, que é true ou false. Acabei de ver que minha câmera tava com problema aqui, o pessoal não tava gravando, mas vamos lá. O importante é que gravou a tela. Aqui eu deixei então true e false, certo? Que é aquela parte do input, onde a gente vai dizer se a gente quer rodar o stage do apply ou não. Do nosso desenho aqui, da base do nosso workflow, a gente já fez a parte do evento, que é o evento, né, que é o trigger manual. Ou seja, só funciona, só roda, só dispara a nossa pipeline, o nosso workflow, quando a gente apertar o play. Este é o evento de inicialização. Depois, a gente vai ter o runner, e dentro desse runner, nós temos jobs, que são trabalhos que vão ter etapas. Cada um desse daqui é um stage, um step, um passo que a nossa pipeline vai seguir e vai rodar. E aí, pessoal, você deve estar se perguntando, Maria, o que é um runner? Né? O que é isso? Aqui na documentação oficial, a gente tem 3 tipos de runners, que são os runners do próprio GitHub, os runners que nós podemos hospedar na nossa infraestrutura, por exemplo, se eu tenho um EKS, eu posso criar um runner que vai rodar lá no meu EKS. E a gente tem também runners maiores que a gente pode comprar do GitHub para poder rodar as nossas pipelines. Os runners nada mais são do que máquinas virtuais do GitHub, ou igual eu falei, que pode estar em outros lugares, como um runner nosso, mas são máquinas virtuais que vão rodar as nossas pipelines. A gente pode escolher o sistema operacional. Então, aqui, por exemplo, se eu vier na referência, no caso, para os repositórios públicos e de forma gratuita, a gente tem aqui, por exemplo, um com 4 CPU, 16 GB de memória RAM, que a gente pode escolher rodar o Ubuntu Latest, Ubuntu 24, Ubuntu 22. A gente pode rodar numa instância Windows, num macOS da vida. E a gente tem também para os repositórios privados, que no nosso caso vai ser um repositório privado que a gente vai rodar. Aqui a gente só tem de opção o Linux, com 7 GB de memória RAM, 14 GB de armazenamento e 2 CPU. Então é um pouco menos de recurso para os repositórios privados, mas para o nosso laboratório aqui já tá valendo, já dá para usar. E aí, pessoal, como que eu declaro que eu vou utilizar o runner? Simplesmente eu escrevo o meu job, certo? E aí a gente vai utilizar o Linux, no caso, a última versão do Ubuntu. Voltando aqui para o nosso desenho de referência, a gente já escolheu o nosso runner e aí a gente vai escolher o job. Assim que eu passo o job, o trabalho, aí sim eu passo em qual runner ele vai rodar. Então, na nossa hierarquia aqui, a gente começa falando dos jobs. E aí, dentro dos jobs, a gente escolhe o nome do job. Então, aqui seria, por exemplo, o job 1. E aí, dentro do job 1, aí sim, a gente vai dar um nome para ele. Aqui no meu caso, vai ser Terraform CI. E repare que já aparece aqui presente aonde que vai rodar, né? Que é a tag runs on. E aqui você pode escolher aonde que você quer rodar. No nosso caso, vai ser o Ubuntu Latest, que é aquela máquina que eu falei para vocês. Então, lembrando aqui, a gente vai criar um job só, e dentro desse job, que nem vai chamar build push aqui, tá? O nosso job, no caso aqui, tá chamando Terraform. Eu vou até mudar aqui para Terraform. Eu passei o nome do job, eu passei aonde que ele vai rodar, e na mesma indentação, eu vou passar os steps. Pensa comigo aqui. Ah, Maria, a primeira etapa é qual? É o Terraform init. Tá, vamos com calma. Primeira coisa, lembra que isso é uma máquina virtual. Quando a gente usa essa máquina virtual, ela não tem nada ainda. Nesse caso é um Ubuntu. A gente tá ali com um Ubuntu sem nada dentro. Nem mesmo o nosso repositório, nem os nossos arquivos, enfim. Então, a gente precisa, a primeira coisa é fazer um git clone deste repositório lá na nossa máquina. E como que a gente faz isso? Nesse caso, a gente vai usar um step que já existe, chamado, até aparece aqui para mim, checkout. E a gente utiliza um actions que chama Actions Checkout, e aqui você passa a versão. E da onde que eu tô tirando essa parte do uses aqui? Essa parte aqui, ela faz referência a alguns actions que já existem no GitHub. Então, o legal do GitHub é que a gente tem um lugar onde a gente armazena vários actions. É como se fosse um Docker Hub, só que para ações já pré-definidas, ações padrão que acontece, que a gente pode reutilizar nas nossas pipelines. Se você digitar aqui, por exemplo, GitHub Marketplace, a gente tem o Marketplace do GitHub. E aqui, se você clicar em Actions, você tem vários actions que você pode utilizar nas suas pipelines.
que são ações pré-definidas já. Então, ao invés de você ir lá e digitar git clone, tal repositório, tal branch, a gente já tem um action, inclusive do próprio GitHub, chamado checkout, que faz exatamente isso. Ele passa pra gente o uses action, tá vendo? Na verdade, tá na versão 5 já. E aí você pode passar mais especificamente qual repositório, se você quiser, tem vários parâmetros específicos que você pode passar. Então, ó, essa ação, ela faz o checkout do seu repositório dentro do GitHub Workspace, né, dentro daquela máquina virtual, para que o seu workflow ele possa acessar o seu repositório, os arquivos que estão lá. E para você usar um action, é só você clicar aqui, por exemplo, em Use Latest Version, e ele já vai aparecer a forma que você pode utilizar. Ó. Então, aqui eu vou copiar essa forma, inclusive vou até apagar aqui e vou colar. Beleza, colei aqui, só que lembra que tem que estar dentro de step, então a gente tem que deixar indentado. Beleza, então a primeira ação que a minha pipeline vai realizar é o checkout para poder clonar os arquivos. Aí você deve estar pensando assim, tá, Maria, agora sim, vamos rodar o Terraform init. Tem mais uma questão que a gente precisa pensar. Quando a gente roda o Terraform, a gente precisa ter as nossas credenciais configuradas no nosso ambiente. Quando eu rodava o Terraform Plain, Terraform Apply na minha máquina, ele utilizava as minhas credenciais da AWS, o meu secret key e o meu access key. Lembra que a gente fez isso na aula passada? Então, se eu der um AWS configure no meu terminal, até digitei errado aqui, pessoal, AWS configure. Se eu digitar aqui no meu terminal, eu já tenho setado a minha access key, minha secret key, que tem as permissões para poder criar esses arquivos. Então, quando eu rodava um Terraform Apply, ele ia lá na minha conta e aplicava. Por quê? Porque tinha permissão e tinha uma credencial. Agora, como eu estou agindo dentro da minha máquina virtual lá no GitHub, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou passar as minhas credenciais nesse runner? Obviamente, não é ideal eu passar o meu access key e o meu secret key, porque eles são do meu usuário. Quem vai utilizar isso e vai rodar o comando do Terraform é o runner do GitLab. Ele que vai fazer essa ação. Então, a gente precisa fazer o quê? Configurar uma role, né? A gente precisa configurar as credenciais para que o nosso GitHub Actions ele consiga provisionar os recursos lá na AWS. Então aqui, pessoal, voltando para o meu marketplace aqui, a gente pode pesquisar, por exemplo, como AWS, para ver se já existe alguma ação pré-definida aqui. E sim, existe, e ela é oficial, inclusive, que é configure AWS Credentials. Aqui ele vai dar todo o passo a passo que a gente tem que fazer para poder permitir que o nosso GitHub faça ações lá na nossa conta AWS. Tá? Então, essa intermediação, ela vai ser feita pelo OIDC, e aqui ele dá o passo a passo de como a gente pode configurar isso. E aqui eu vou seguir o passo a passo com vocês, eu não vou entrar em detalhes de como é feito isso, o que é exatamente, para não ficar muito confuso, porque esse aqui também não é o objetivo da nossa aula. O objetivo aqui é a gente fazer a pipeline. Então, aqui a primeira coisa que ele fala pra gente é pra gente criar um IAM Identity Provider lá na nossa conta AWS para o GitHub. Então, voltando aqui para o nosso desenho, repara que o GitHub Actions vai rodar o Terraform e ele vai aplicar os recursos. Só que ele não tem permissão para isso. A gente precisa dar a permissão, a gente precisa criar a nossa role para poder atrelar ao GitHub, para ele ter permissão para aplicar esses recursos na nuvem. Então aqui, pessoal, na minha conta da AWS no serviço do IAM, a gente vai vir em Identity Providers. E aqui a gente vai adicionar um provider. No caso, a gente vai utilizar o protocolo OpenID Connect e a gente precisa passar qual que é o provider. Como que eu sei essas informações que ele está pedindo aqui para mim? Se você vier aqui, ele pede para você olhar o IDC Configuration. Eu vou clicar aqui. Aqui ele fala que eles recomendam utilizar este GitHub IDC Provider para poder gerar as credenciais da AWS. Então, eu vou clicar aqui e ele me redirecionou para a documentação. Então, descendo aqui um pouquinho, ele ensina a adicionar um Identity Provider na AWS e ele fala, para o Provider URL, use essa URL aqui. Então, eu vou copiar aqui e aqui eu vou colar a URL e aqui em audiência, ele pede para usar sts.amazonaws.com. Então, eu vou copiar essa parte aqui e vou colar aqui. E beleza, você pode adicionar uma tag, mas aqui eu vou deixar só isso mesmo e eu adicionei o provider. Ele já está criado aqui. Então, voltando para nossa documentação aqui do AWS Credentials, nós já criamos um Identity Provider. E aí ele pede
para nós criarmos uma role do IAM, utilizando uma política de confiança para que o GitHub Actions assuma essa role. Então, pessoal, aqui é a mesma etapa que a gente fez para criar a role da nossa EC2. Nós vamos criar uma role para o GitHub utilizar esse crachá para ele poder criar os recursos na nossa conta. Então, voltando no IAM, eu vou vir em roles e aí eu vou criar uma nova role. Quem é que vai utilizar essa role? No nosso caso, vai ser uma identidade. Então, eu vou clicar aqui na identidade e aqui ele já pergunta para mim qual que é o provider. Né? Se eu clicar aqui, já vai aparecer o Actions do GitHub que nós criamos. Então, vou selecionar. Na parte da audiência, só tem um, né? Porque a gente colocou aquele lá. Aqui no GitHub Organization, a gente passa o nosso username, né? Do GitHub. Então, aqui no caso, se você reparar, é github.com/marialazara/infra-as-code. Esse é o meu repositório. No caso, vai estar o seu nome aqui, né? O seu username, / o nome do repositório que você quer. Então, aqui, na parte do Organization, vai ser o meu username, Maria Lázara. E aqui você pode deixar qualquer repositório do GitHub. No meu caso, eu vou deixar bem específico, que eu quero que quem use essa role seja apenas o repositório da infra. Então, aqui eu vou colocar qual que é o repositório. Ele chama infra as code, beleza? E aqui eu não vou especificar a branch. Vou clicar em Next. E aqui, pessoal, eu preciso adicionar todas as políticas, né? O que essa role vai permitir o GitHub fazer na nossa conta. Obviamente, eu vou passar o que o nosso GitHub precisa fazer. E no nosso caso vai ser permissão para poder criar a EC2 e destruir, caso seja necessário. Criar o nosso ECR também e destruir. Ele precisa também ler o S3 e armazenar o arquivo tf-state lá no nosso EC3. Então também preciso liberar essa permissão. E pelo que eu tô lembrando é só isso. Se der algum outro problema a gente vai ajustando depois. Então aqui eu vou procurar por container para achar o do registry. Eu vou colocar o container registry full access. Aqui é só para facilitar, tá, pessoal? Qual seria o cenário ideal? O cenário ideal seria exatamente as permissões que ele pode executar. O ideal não seria passar acesso total ao ECR. Mas para facilitar essa aula, e não é o foco aqui, criação de políticas personalizadas, eu vou deixar o full access para o ECR e para EC2 eu vou também deixar EC2 full access. E por fim, S3, eu também vou deixar o Amazon S3 full access, tá? Lembrando que isso não é o ideal, eu só estou fazendo para facilitar a nossa vida aqui, beleza? Vou clicar em Next e aqui eu preciso passar um nome para essa role. No meu caso, eu vou passar GitHub role, GitHub Access, GitHub Infra role. E aqui permite o GitHub Actions a criar recursos na minha conta. Quais recursos? A EC2 e o ECR. E também o S3, né, pessoal? Eu já revisei tudo e eu vou criar a minha role. Então, toda vez que o GitHub, né, for acessar a minha conta aqui, ele vai utilizar essa role. Então, voltando para nossa documentação, aqui, né, do nosso Actions, ele fala para taxar as permissões na role que a gente criou. No caso, a gente acabou de fazer isso, a gente atrelou as permissões de acessar, né, o Full Access para o ECR, Full Access para EC2 e para o S3. E aqui ele fala para a gente adicionar no nosso workflow da seguinte forma. Então aqui a gente tem o job, por exemplo, tem os steps, e um dos steps é configura AWS Credentials, e aqui ele passa para a gente qual que é a Credentials. Ele escreve aqui em cima que precisa desse ID token do write para poder utilizar o IDC, então eu vou copiar isso daqui e vou colar logo aqui em cima do meu job. Aqui, pessoal, além de poder escrever, a gente também precisa adicionar o recurso Contents para ler, porque senão ele não vai conseguir ler o meu repositório aqui e ele não vai conseguir realizar a ação do checkout, tá? Eu tentei rodar somente com write e não deu certo. Então aqui a gente vai adicionar o novo estágio. Para facilitar a nossa vida, eu vou usar a última versão, tá? Então eu vou copiar essa parte aqui e vou colar aqui. Eu vou deletar e eu vou deixar tudo na mesma indentação. Então, beleza, a gente já clonou o repositório e aí a gente já configurou a nossa AWS Credentials. Mas repare que aqui ele usa, né, o AWS Credentials na versão e ele usa esse critério if e ele fala qual role vai assumir. Aqui a gente vai passar o role e aqui a gente vai passar a região. Então, eu vou copiar essa parte do if aqui
e eu vou colar logo aqui embaixo. E beleza, pessoal, já tá o if e aqui eu vou passar qual role. Então eu preciso passar aqui o ARN da role que a gente criou. Vindo aqui no meu painel de IAM, clicando na role do GitHub, a gente vai copiar esse ARN aqui e eu vou colar aqui. E aqui eu passo a região aonde eu vou fazer o login, né, na minha AWS e vai ser a West East 2, que no caso é o que a gente está utilizando nessas aulas. Já configurei aqui pro meu GitHub fazer o login na AWS, lá na minha conta. Tá, Maria, agora sim a gente vai rodar os comandos do Terraform? Sim, mas qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Pensa que você está rodando esses comandos aqui dentro de uma máquina Ubuntu que está lá no GitHub. Você acha que essa máquina tem o Terraform instalado? Por conta própria? Não, provavelmente não. O que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar e configurar o Terraform. Para isso, a gente também vai utilizar um Actions que já existe. Então, aqui, voltando para o meu Marketplace, eu vou procurar por uma extensão em Actions, né? Todos os Actions. Eu vou procurar por uma extensão do Terraform. E aqui já aparece pra gente, ó, HashiCorp Setup Terraform. Ele seta, né? Ele configura o Terraform CLI no seu GitHub Actions. Então, vou clicar aqui. E aqui ele passa também tudo que você precisa fazer e quais comandos você pode utilizar. E aqui ele fala, né, que você pode especificar a versão do Terraform que você quer instalar. Ele te dá algumas opções aqui. No nosso caso, eu vou usar a última versão também. Vou clicar aqui e eu vou copiar. E aqui eu vou colar. Lembre sempre da indentação, tá? Agora sim, a gente configurou as nossas credenciais da AWS, nós clonamos o nosso repositório através do Action Checkout, né? E a gente instalou o Terraform CLI na nossa máquina Ubuntu, que nós estamos rodando esse job. E aí, pessoal, agora sim, a gente vai rodar o nosso Terraform Init, Terraform Plain e o Terraform Apply com uma condicional, que é o true lá que eu mostrei para vocês. Então aqui, basicamente, eu vou adicionar um novo chamado Terraform Init e ele vai rodar qual comando? Repara que aqui eu não estou usando mais o uses, porque eu não estou usando um actions já existente lá no meu marketplace. Então eu vou rodar um run. Esse run é literalmente um comando. É como se eu viesse aqui e rodasse um Terraform Init. Só que ao invés de fazer isso na minha máquina, a gente está fazendo isso lá na máquina do GitHub, lá na máquina virtual do Ubuntu. Então eu vou rodar aqui um Terraform Init. É esse o comando. Depois do init, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de rodar um validate para ver se o nosso arquivo está funcional, está dentro da sintaxe correta. Então eu também vou rodar um validate aqui com o comando Terraform Validate. E aí, depois de rodar o Terraform Validate, e aqui também eu vou rodar o run do Terraform Plain. Só que aqui, ao invés de deixar somente o plain, a gente vai gerar um output chamado tf plain. O que isso significa? Significa que na hora que eu rodo o Terraform Plain com essa flag aqui, ele vai gerar o plain pra gente e ele vai exportar isso em um arquivo. E aí, esse arquivo ele vai ser utilizado na nossa próxima etapa do Terraform Apply. E aqui, o nosso último estágio é o estágio do Terraform Apply, que eu vou rodar o comando Terraform Apply com a flag AutoApprove, porque eu não sei se você lembra que quando a gente rodava o Apply, ele aparecia lá de novo o plain pra gente e perguntava se a gente tinha certeza, e aí você tinha que digitar yes. Mas como isso aqui tá rodando numa máquina onde a gente não vai ter acesso ao terminal lá diretamente, né? A gente não vai conseguir interagir com o terminal dessa máquina, a gente roda a flag AutoApprove, que ele pula essa etapa de você escrever o yes. Então ele já vai rodar o apply direto. E aí, ele vai rodar o AutoApprove com qual arquivo? Com o arquivo que a gente gerou do tfplain aqui em cima, tá? Então ele vai utilizar esse arquivo tfplain para poder rodar. Só que tem um porém, pessoal. Eu quero que esse estágio ele só seja executado se lá no meu input eu coloquei true, que eu quero que execute o apply. Então aqui a gente vai passar uma condicional, que é com o if, que você dá uma condição para esse estágio rodar. Ele só vai rodar se essa regra que eu colocar aqui, ela for válida, ela for verdadeira. E como que eu faço isso, pessoal? Eu preciso fazer referência ao meu input aqui em cima. Então eu vou falar o seguinte: o meu github.input, de onde eu tô tirando isso? Vamos lá. Se o meu github, que é esse workflow, .event, qual que é o event aqui? Event é o on, lembra? Qual que é o tipo do meu event? É o input. Se o meu event input, qual input? Aqui a gente tem, no caso, um input só, que é esse apply. A gente poderia, por exemplo, ter dois inputs, tá? Então, aqui, se eu copiar e colar aqui, eu poderia ter o input 2, tá?
E aí eu faço referência a qual input que eu tô escolhendo. Então, no meu caso aqui, o input é o apply. Então, apply. Se o meu input, apply, ele for igual, né? For igual a true, o meu apply vai rodar. Caso contrário, ele não vai rodar. Então, ele só roda se o meu input for true. Que eu vou remover esse input 2 aqui. E beleza, pessoal, o nosso arquivo já está pronto. Então, aqui, recapitulando, a gente ativa o evento que inicia a minha pipeline. Ele é um evento manual, um input obrigatório, certo? Required, que ele vai perguntar se eu desejo fazer o estágio do apply. E aqui eu vou setar uma opção de verdadeiro ou falso. Aqui eu tenho as permissões, que isso foi necessário para poder executar o rule aqui, com o estágio de checkout, ou seja, ele vai fazer o git clone lá na minha máquina Ubuntu deste repositório. Aí ele vai configurar as credenciais da AWS, passando essa role, que é a que a gente configurou, nessa região. Aí depois ele vai instalar o Terraform, vai rodar um Terraform init, Terraform validate para ver se o nosso código tá ok, e ele vai rodar um Terraform plain. Se eu deixar true lá em cima, ele vai rodar o apply. Se eu deixar false, ele não vai rodar o apply. Então essa é a nossa pipeline da infraestrutura. Então aqui, pessoal, eu vou dar um git add, vou adicionar todo mundo, git status. Então eu tô adicionando um novo arquivo chamado terraform yaml, e aí eu vou dar um git commit, vou passar uma mensagem aqui, por exemplo, adicionando o workflow. Beleza, e vou dar um git push. Já fiz o push pro meu repositório. Então voltando pro meu repositório aqui, vou dar um refresh na página e já apareceu aqui o nosso workflow que a gente acabou de criar. Se eu vier agora em Actions, o nosso workflow já aparece aqui e ele não iniciou, obviamente, porque ele tá com um evento manual. Então aqui já aparece que esse workflow, né, ele é um evento manual e aqui se eu clicar em Run, já aparece as opções que a gente colocou aqui. Você deseja executar o Terraform Apply? O padrão está falso, mas eu posso deixar o True. E como que vai funcionar o fluxo aqui? Primeiro a gente roda uma vez com o apply false, obviamente, para a gente ver qual que é o plain. Estando de acordo com o plain, a gente vem e roda de novo com a parte do true. Então, vou clicar em Run Workflow e aqui já está rodando a minha pipeline. Vamos clicar nela aqui e vamos ver os estágios. Então, ele já está no estágio das credenciais, ele já conseguiu usar a credencial aqui. E ele tá rodando o Terraform init. Beleza, já conseguiu rodar o init. Rodou o validate, tá falando que a minha configuração é válida. E se você reparar, ele já me deu o plain aqui. E o nosso apply, ele foi pulado, então não rodou o estágio do apply, porque a gente deixou false. E aqui, pessoal, ele já tá planejando a criação de todos os recursos lá da última aula, tá? Então, ele vai criar o ECR, ele vai criar a nossa instância website server, ele vai criar a security group e as regras de entrada na minha security group. Eu estou de acordo com isso, então eu vou voltar aqui no Terraform CI/CD e eu vou rodar o meu workflow novamente, mas dessa vez com o apply true. Então eu vou apertar para rodar o workflow. Deixa eu dar um refresh na página aqui. Ele está rodando o nosso workflow aqui. E pulou aqui, pessoal. Eu acho que eu deixei false, tá? Vou voltar aqui. Eu vou tentar de novo, mas dessa vez eu vou deixar true e vou rodar o workflow. Pessoal, ele tá pulando, é porque provavelmente eu errei alguma coisa aqui no nosso stage. Então, eu vou voltar pro meu VS Code aqui e vamos ver o que eu tô errando aqui. Literalmente, esse laboratório é bem real, pessoal, porque isso acontece no dia, a gente erra e tá tudo bem, a gente precisa descobrir o que é. Então, vamos ver aqui o que eu errei. Beleza, eu já sei o que eu errei. No caso aqui, foi do meu input, que tá no singular, e na verdade é inputs, com S, tá? Então aqui eu vou colocar o S, beleza, já é pra funcionar, e vou fazer o commit aqui, tá? E vou dar um git push. Beleza, rodei aqui meu push, e vamos tentar de novo. Vou clicar aqui em Terraform CI/CD, e vou rodar com o true. Aqui já tá rodando, agora teoricamente é pra ir. Beleza, já tá rodando o init aqui. E beleza, pessoal, já tá rodando o apply aqui. Ele já passou aqui as credenciais. Repare que ele já está criando e criou, né, o ECR, já criou as regras e ele está criando o servidor. E eu acredito que vai dar erro, porque eu acabei de lembrar que a gente esqueceu de dar uma permissão. Vamos ver se você consegue imaginar o que seja esse erro, tá? E deu erro, pessoal. Eu acho ótimo que isso tá acontecendo, porque realmente a gente tá conseguindo simular um cenário real do nosso dia a dia. Porque, por mais que a gente ache que a gente tá acertando, às vezes vão vir erros, né? E a gente vai precisar olhar pro erro e solucionar esse erro. Então aqui falhou no apply, ele conseguiu criar algumas coisas, mas na hora de criar a nossa instância EC2, ele deu erro.
Falando o seguinte, ó, API error pro EIM Instance Profile Name é inválido. Aqui eu tô passando o nome errado da minha role do Instance Profile. Então, se a gente vier aqui no nosso código Terraform na EC2 e no meu EIM Instance Profile, eu coloquei ECR EC2 role. Repare que a minha role que eu tenho criado aqui é EC2 ECR role, ou seja, eu errei o nome, então eu vou copiar o nome correto da minha role e vou colar aqui na minha EC2. Vou salvar o arquivo e vou fazer o commit novamente. Com o meu push corrigido, eu vou voltar aqui e vou rodar a pipeline novamente. Então eu vou vir aqui e eu vou rodar, né, com o false pra gente ver o plain novamente. E repara que aqui o nosso state já está funcionando, porque ele olhou para o nosso TF state, viu que está criado na AWS, comparou os arquivos e viu que o quê? A única coisa que está dando divergência, que não foi criada ainda, é a nossa instância C2. Ele já viu que está criada a nossa security group, o nosso ECR, as nossas regras. Ele está executando aqui a criação, se eu descer, de apenas um recurso para adicionar, que é a nossa instância website server. Já validei o meu plain, então agora eu vou voltar aqui e eu vou rodar novamente o workflow com o apply em true. Vou clicar em run workflow, ele já está rodando aqui. Algo me diz, ou melhor, a minha experiência com esse lab, que vai dar um erro aqui, proposital, tá? Mas eu vou esperar dar o erro para mostrar para vocês. Então repara que ele tá rodando o apply agora e já deu um erro aqui pra gente. Vamos ler o erro, né? Eu tô achando ótimo dar esses erros aqui, porque realmente é para mostrar para vocês que na prática isso vai acontecer, tá? E você vai ter que lidar com isso, vai ter que ajustar e faz parte. Então vamos lá, ele tá dando erro aqui, 403. Geralmente o erro 403 é o erro relacionado à permissão. E quando a gente fala de permissão na AWS, a gente fala do EIM, né? No Identity Access Management, que é onde a gente controla todo o permissionamento do que vai ser feito na nossa conta AWS. Então aqui ele tá falando o usuário. É esse usuário aqui, que é o role que a gente criou, não está autorizada a fazer essa ação. Qual ação? Pass role do EIM. Então a gente não setou isso lá nas nossas políticas, né, nas nossas permissões da role, que ele podia fazer essa ação de passar a role. O que é essa ação aqui? É literalmente uma role atribuir outra role a um recurso. Quando eu passo meu instance profile, né, aqui, ó, o meu instance profile na minha instância, eu tô atribuindo uma role à minha instância. Só que o meu usuário do GitHub não tem permissão para fazer isso, porque eu não declarei essa permissão. O que a gente declarou de permissão lá? Que ele pode ter acesso total ao S3, ter acesso a EC2 e ter acesso ao ECR, mas a gente não deu acesso ao EIM e o acesso, né, principalmente da ação pass role. Então eu vou voltar aqui para minha conta da AWS, vou vir no EIM, aqui eu vou vir em roles e eu vou selecionar o role do GitHub, que é a que a gente está utilizando, e repara que aqui a gente não tem nenhuma política relacionada ao EIM. Então eu vou vir aqui e vou adicionar novas permissões e eu vou criar uma política em linha aqui. E nessa política eu vou selecionar qual serviço que eu quero dar permissão, no caso vai ser do EIM. Por que eu sei que é EIM aqui? Porque aqui ele mostra pra gente, ó, EIM pass role. E aí dentro do recurso de EIM, eu vou listar aqui quais que tem e eu vou pesquisar. Deixa eu expandir todos aqui. E eu vou pesquisar por pass role. Acho que pass já é para aparecer. Na verdade, eu vou copiar exatamente como tá aqui, ó, pass role, e eu vou pesquisar aqui. E beleza, apareceu aqui, pessoal, é essa ação aqui que ele precisa executar. É o pass role. Então, eu vou selecionar essa ação. Se eu clicar em informações, ele mostra garante permissão para passar uma role para um outro serviço, que é exatamente o que vai ser feito aqui, né? O Terraform, ele precisa atribuir essa role da EC2 lá na nossa instância EC2 para que ela consiga acessar o ECR, lembra? Então, eu selecionei aqui o pass role e é só essa permissão que ele está reclamando. E aqui ele pergunta quais recursos você pode especificar o recurso que ele pode acessar. Então eu vou clicar aqui e aqui eu vou colocar qual role que ele pode passar para alguém. Então veja que a AWS ela é extremamente específica. Você pode passar todas as roles, então aí ele poderia atribuir qualquer role, mas nesse caso eu vou passar exatamente a role que eu quero. E qual que é a role? É essa daqui, ó. EC2, ECR role. Então eu vou copiar e aqui eu vou colar. Vou adicionar o ARN e pronto. Então só recapitulando aqui para não ficar muito confuso. Não precisa se desesperar se você tá achando muito difícil. Isso aqui já é algo um pouco mais avançado
mas eu acho interessante trazer para vocês porque é algo do nosso dia a dia. Então aqui ele deu erro porque tá falando que a minha role do GitHub Actions não tem permissão para poder executar essa ação de passar uma role a alguém. É passar essa role EC2 para a nossa instância do website server. Como não tem permissão, eu vim aqui na minha role do GitHub e eu tô criando uma nova permissão que vai permitir que a gente execute essa ação de pass role da nossa role EC2. E eu vou clicar em next aqui, e aqui eu posso dar um nome para minha política, que no caso eu vou colocar aqui pass role EC2, tá? Por exemplo. E eu vou criar a política. Eu já atribuí a permissão aqui de passar a role desse recurso aqui. Então agora, voltando aqui para o nosso GitHub, eu vou executar a pipeline novamente com o apply in true e vou rodar o workflow. Ele já tá rodando aqui o nosso validate, tá rodando o plain e agora ele está rodando o apply novamente. Repara que ele não deu erro e ele está criando o nosso servidor. Se eu vier aqui na AWS em EC2, vou vir em instâncias e já está inicializando o nosso website server e repara que a nossa pipeline está completa, então tá falando que foi criado. E se a gente clicar aqui, a gente já tem todas as informações da nossa instância, inclusive a role ela foi atribuída aqui à nossa instância. Se eu clicar em security, está utilizando a security group que a gente criou com as regras especificadas aqui. E só para validar aqui, pessoal, se a nossa instância está funcionando, eu vou fazer um comando SSH aqui, vou passar a chave, né, e vou tentar me conectar nessa instância que a gente acabou de criar. Então, EC2 user @ o IP da máquina. Então, eu vou copiar o IP público da máquina e vou colar aqui, yes. E beleza, pessoal, a gente já conseguiu se conectar na nossa EC2. A gente conseguiu criar a nossa pipeline bonitinha aqui, do jeito que a gente queria. E aí, pessoal, eu vou adicionar o estágio de destroy agora, para que a gente consiga destruir todos os recursos que foram criados aqui pelo Terraform. Então, voltando aqui na nossa pipeline, a gente pode adicionar um estágio aqui, certo? Por exemplo, com o destroy. Então, eu vou copiar essa parte, vou colar aqui. E aqui eu vou passar Terraform Destroy. Eu vou dar o apply nesse TF plane aqui, só que eu vou passar a flag -destroy. Isso aqui, pessoal, é igual o comando Terraform Destroy, mas a diferença é que se eu rodo o Terraform Destroy por completo, ele vai destruir todos os recursos. E quando eu rodo um Terraform Apply -destroy, ele vai destruir os recursos do meu TF plane. Então aqui eu estou passando um arquivo para ele destruir o que tem nesse arquivo. Então os recursos que estão nesse TF plane é que vão ser destruídos. Por isso que eu estou passando desse jeito aqui. Mas se você quiser, por exemplo, rodar um Terraform Destroy, você também pode. Só lembre de colocar a flag auto-approve para que o seu terminal não trave, né? Porque igual eu falei, você não vai conseguir interagir, você não vai poder digitar o yes lá na hora de destruir. Também quero deixar uma condicional, tá? E eu vou criar um novo input aqui. Então aqui eu vou copiar essa parte de inputs do apply e vou colar aqui embaixo. Aqui eu vou mudar o stage para, por exemplo, destroy. E aqui a descrição vai ser, por exemplo, destruir ambiente. Destruir ambiente, aqui também vai ser true ou false. O padrão vai ser falso. E aqui embaixo, no nosso stage, eu vou alterar a parte do if. Vai ser um evento, um input. Só que ao invés de ser o evento chamado apply, vai ser o input chamado destroy. Antes de rodar o destroy, eu vou copiar essa parte aqui, vou colar acima dessa. E eu vou colocar aqui o plane do destroy. E aqui eu vou rodar Terraform plane com a flag -destroy e eu vou tirar a parte do auto-approve. E aí o que ele vai fazer? Ele vai planejar o destroy. E aqui eu posso colocar inclusive um novo input para que ele planeje o destroy, para ficar algo bem dinâmico aqui pra gente. Então eu vou copiar esse outro input aqui, vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou chamar, por exemplo, de plane destroy. E aqui eu vou colocar aqui planejar o destroy do ambiente. E aí você pode deixar true ou false, né? E o padrão vai ser o falso. E aqui, mesma coisa. No plane do destroy, ele vai rodar o input e o nome, qual que é o nome do meu input? É esse nome que eu dei aqui do plane destroy. Só vai rodar o plane do destroy se o input estiver true. Aqui eu preciso passar qual arquivo ele vai se basear, tá? Aqui eu passei o Terraform plane -destroy e eu passei TF plane sem o -out. Então eu preciso falar que é esse out aqui que ele precisa gerar. Então eu vou copiar essa parte aqui e vou ajustar
aqui no nosso plain destroy, tá? Então, vai ser destroy com o out. Então, ele vai gerar um plain do destroy e vai exportar isso para um arquivo. E aí, o nosso destroy, ele vai fazer igual o apply, né? Ele vai aplicar o destroy neste arquivo. Então, aqui eu gero o arquivo para o nosso estágio de destroy, destruir este arquivo gerado, né? Todos os recursos que estão nesse arquivo. Então, eu vou salvar novamente, vamos lá. No meu workflow, repare que a gente tem 3 inputs, né? Então, a gente pode executar um Terraform Apply, a gente pode destruir o ambiente e a gente pode planejar o destroy do ambiente. O ideal, inclusive, seria isso aqui tá antes desse, né? Mas aí depois é só você inverter a ordem lá que vai dar certo. Então, aqui no caso, eu não vou executar o apply, eu não vou destruir, eu quero só planejar o destroy do meu ambiente. Então, eu deixei true e vou rodar o workflow. Repara que ele já tá rodando aqui um Terraform plain destroy e gerando esse arquivo pra gente. Ele analisa tudo que tá no nosso state e ele vai destruir. Então, ele tá destruindo o ECR, ele vai destruir a instância, enfim, ele mostra todos os 7 recursos que ele vai destruir. Eu estou de acordo em destruir esses recursos, então agora eu vou rodar a minha pipeline novamente, só que com o destroy ativado, né? Então, vou voltar para a pipe aqui e eu vou deixar o planejar true, né? O planejar de destruir e também destruir o ambiente true, que aí sim ele vai planejar, vai gerar o arquivo e aí o destroy vai se basear nesse arquivo para poder destruir os recursos. Então, vou rodar o workflow e beleza, pessoal, já tá rodando aqui o workflow nosso. Enquanto roda, você pode, separar em 2 arquivos diferentes. Você pode criar mais uma pipe específica para o destroy, que aí fica mais simples cada etapa aqui. Eu juntei tudo numa só, mas fique à vontade para fazer do jeito que você quiser, tá? Esse aqui é só uma ideia. E o ideal, na verdade, é você sempre praticar, ver formas de fazer isso de uma maneira diferente. Enfim, seja criativo, busque novas soluções. E, inclusive, se você tiver alguma solução que você acha mais legal, deixa aí nos comentários também. Vai ser muito legal saber aí das ideias que vocês forem tendo. E aqui, pessoal, ele já tá aplicando o nosso destroy e ele tá destruindo todos os recursos. Então, beleza, ele destruiu os 7 recursos. Então, se eu voltar aqui nas minhas instâncias e der um refresh, provavelmente, ela já está terminada, então ela já foi encerrada. Se eu vier em Security Groups, também já foi excluída, e se eu vier no ECR, ele também foi excluído. Na nossa aula de hoje, a gente automatizou toda essa parte de deploy da nossa infraestrutura utilizando o GitHub Actions. Você consegue fazer o deploy apenas apertando um botão. Então, depois que isso foi automatizado, é muito mais rápido da gente querer modificar alguma coisa. E na nossa próxima aula dessa série, que eu acredito que vai ser a última aula, a gente vai implementar a pipeline que vai fazer o deploy da aplicação. Eu decidi dividir em 2 aulas porque já está bem extenso e eu quis aprofundar um pouco mais nesses conceitos básicos do GitHub Actions que eu passei para vocês nessa aula. E parabéns, vocês acabaram de criar a primeira pipeline de vocês, utilizando aí as melhores práticas de segurança através, do provider que a gente criou. Criamos uma role para o GitHub Actions acessar. Então, assim, eu quis passar para vocês um cenário real. Pode ter ficado um pouco complexa essa parte da role, porque não é algo iniciante. Eu acredito que seja para quem já tenha mais experiência nessa questão de roles, de permissões, mas não acredito que não seja tão difícil de você entender. Se você ficou com muita dúvida nessa parte, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo depois explicando melhor como funciona essa questão dos identity providers, enfim. E eu te vejo na próxima aula. Parabéns! Hoje a gente avançou bastante e você configurou a sua primeira pipeline de deploy de uma infraestrutura com Terraform dentro do GitHub Actions. Agora a nossa infra já está totalmente automatizada e pronta para poder sustentar o próximo passo. Esse foi o movimento da fase 3, onde a gente entrou de vez na automação com o CI/CD. E no próximo episódio, nós vamos continuar essa evolução, criando a pipeline de deploy da aplicação. Fechando o ciclo completo de automação de ponta a ponta. Então já sabe, né? Se você não é inscrito, aproveita agora, clique em se inscrever, ativa o sininho e já dá o seu like para poder apoiar esse projeto. E comenta aqui embaixo, como que foi para você montar essa pipeline?
Você conseguiu acompanhar tranquilo? Teve algum desafio no meio do caminho? Eu quero muito saber. E não esquece de entrar na nossa comunidade do Discord. O link tá aqui na descrição. Lá a gente troca experiências, tira dúvidas e cresce junto como comunidade DevOps. Muito obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo episódio do Laboratório DevOps. Até mais!